Bom dia, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar das coisas que o Senhor Deus tem nos transmitido. Fico meditando sobre a responsabilidade que a gente tem de transmitir aquilo que Deus nos transmite. E dentro de um tema tão relevante como todos, né? A gente vai compartilhar aqui um pouco sobre a importância dos profetas e das profecias na vida do povo, na vida das pessoas, na vida da humanidade, vamos dizer assim. Seria muito reducionista da minha parte falar que essa palavra ela é específica para um povo ali específico. Eu acredito que a palavra sobre profecia, sobre a importância dos profetas, é algo que diz respeito à humanidade. A humanidade precisa entender isso. Irmãos, essa palavra eu confesso que não conseguirei certamente transmitir tudo aquilo que eu confesso a vocês que Deus me trouxe durante esses dias. Minha mente, minha capacidade e a grandeza daquilo que Deus me transmitiu, não vou conseguir falar tudo plenamente, certamente. Mas eu sei que eu posso falar o suficiente para vocês entenderem e que Deus seja aquele que ministra aos corações. E eu aconselho que todos que estão aqui estudem esse tema quando saírem daqui. A importância, a relevância dos profetas e das profecias na vida das pessoas. Esse é o meu conselho, minha orientação. Estudem sobre isso. E eu quero também fazer uma coisa aqui. A gente sabe que quando fala de profetas, de profecias, a gente se refere muito lá àquelas histórias do Velho Testamento que são maravilhosas, que são boas. E a gente fala daqueles homens de Deus que a gente vê bem distante, lá dos primeiros livros da Bíblia. Mas quando eu falar de profeta e profecias aqui, eu quero que vocês compreendam, na terceira pessoa do singular, ele, profeta ele profetiza. Mas eu quero também que vocês pensem nesse aspecto, na primeira pessoa do plural. Nós profetizamos. Nós podemos profetizar. Pensem nisso. O quanto o outro pode ser importante para você, no sentido de transmitir aquilo de Deus, e também no que você pode transmitir para o outro. Amém? Quero fazer esse acordo aqui com vocês. Porque é uma via de mão dupla. Você será abençoado, mas também você pode abençoar. Amém? Até porque, a partir de Jesus, todos nós recebemos a incumbência, a autoridade e o poder para ministrar aquilo que o Senhor quer para a vida das outras pessoas. Amém? Profeta, irmãos, em aramaico, no original, significa, é a palavra nabiã, significa porta-voz, aquele que traz a mensagem, aquele que traz a palavra de Deus. Em hebraico, nabi é algo semelhante, sinônimo, mensageiro de Deus. Profecia, em aramaico, significa navuan, ou seja, a palavra escrita, no hebraico, navuan, ou nevuan, significa aquele que é inspirado por Deus para transmitir a mensagem de Deus. Profecia é algo sinônimo no hebraico, navuan também, instruir,
trazer algo de Deus para te ensinar. Eu queria que a gente se atentasse nesses dois aspectos, porque você passa a verdadeira importância quando você fala que o profeta, ele tem a voz de Deus, ele é o porta-voz de Deus, e a mensagem é aquilo que vai te trazer algo importante da parte de Deus. A profecia é algo importante de Deus, e o profeta é o mensageiro que traz a mensagem de Deus. Mas o que é que essa mensagem ela produz? O que é que ela traz para a minha vida, para a sua vida? O texto de 1 Coríntios 14, de 1 a 3, olha só o que é que esse texto fala. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Irmãos, olha só qual é o sentido da profecia, o porquê você precisa absorver isso com tanta força. Fala que a profecia, profetizar, é um dom. E esse dom, ele pode ser buscado por mim e por você. Lembra da primeira pessoa do plural? Nós podemos profetizar. É um dom importante. É um dom dado por Deus para que você, e aí ele fala o porquê da importância maior desse dom. Qual é a produção do dom? Qual é o significado na vida das pessoas? Ele fala lá sobre exortar, consolar e edificar, não é isso? Olha só, irmãos, que coisa incrível acontece. Quando essa palavra de Deus chega na minha vida, na sua vida, ela chega de maneira impactante. Porque se você está ali em uma situação de necessidade de consolo, a profecia vem e te consola. A profecia vem e anima o teu coração, traz tranquilidade, traz a verdadeira paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando a palavra vem como exortação, ela te adverte, ela levanta um estado de atenção em tua vida. A exortação, ela chega na vida de alguém e pode abrir o olho de alguém, na forma mesmo literal do negócio, abre o olho, abre os ouvidos de alguém, para que ele possa se atentar para um perigo eminente ou algo importante que vai acontecer. Quando a exortação vem, eu preciso estar com os ouvidos atentos, para que a palavra de Deus chegue e tire aquela dúvida, aquela confusão ou aquele precipício que está à minha frente. E quando a palavra fala sobre edificação, o texto aqui, são 3 aspectos, né? Exortação, consolação e edificação. Olha só que coisa incrível, gente. Edificação. Quando você recebe alguém que é usado por Deus para te abençoar, e a pessoa vem e te edifica, isso significa que a pessoa te acrescenta. Se você está em um momento, em uma situação difícil, seja qual ela for, e a pessoa traz a profecia para você, você recebe aquela palavra, e aquela palavra te acrescenta, te edifica, te faz crescer. Quantas vezes a gente já se deparou em situações difíceis, e a gente não sabia nem sequer o que fazer, não é isso? E vem aquela palavra e acrescenta em tua vida. Às vezes é uma situação do dia a dia, de trabalho, de luta, de dificuldade, e aí vem alguém e te traz uma palavra e te edifica. Às vezes é no aspecto espiritual mesmo, você
está com dificuldade na fé, você está até desanimado de caminhar, às vezes está a ponto de fraquejar, mas vem alguém te dar uma palavra de edificação no aspecto espiritual. Como é bom poder sentir isso. Como é bom poder receber isso da vida das pessoas. Então, que sejamos também sensíveis para sermos esses instrumentos, ou esse instrumento profético na vida das pessoas. Amém? Olha só aqui. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar. Como a profecia pode chegar em minha vida e em sua vida? Como a profecia pode chegar até você? Ela pode chegar de 3 formas básicas aqui. Eu vou passar para vocês. Deus pode fazer outra coisa? Pode. Deus é Deus. Mas a profecia pode chegar em tua vida. Você conversando com Deus, você sozinho. E o Espírito Santo falar contigo. Você está lá no quarto, na sala da tua casa, andando pelo caminho, no trabalho, seja onde for. E o Espírito Santo fala ao teu coração. A profecia pode chegar em tua vida você orando, ali sozinho, no teu quarto, no teu aposento, conforme a Bíblia diz. Você e Deus, sozinho, não tem mais ninguém. Não tem mais nenhuma outra testemunha. Você e Deus. E Deus pode profetizar. E a palavra e o Espírito Santo pode chegar ao teu coração. E você ser consolado pelo próprio Espírito de Deus. E você ser animado pelo próprio Espírito de Deus. E você ser edificado pelo Espírito de Deus. Deus te traz uma luz, o Espírito Santo te traz uma luz ali. Naquele momento que você está só você e Deus falar contigo. E você tem uma convicção tão grande de que o Espírito Santo está com você, que você diz, não, essa é a palavra de Deus aqui em minha vida. Deus está falando, o Espírito Santo está falando comigo. A segunda maneira é você lendo a palavra. Você está ali lendo a palavra, sendo instruído por Deus. E você lê aquele texto, sabe aquele texto que você começa a ler, e ele entra como uma faca, como diz a Bíblia, como uma espada, como uma faca cortante de 2 gumes. Aquela palavra aí, ela vem forte ao teu coração e te instrui. E você começa a sentir aquela presença de Deus, porque aquela palavra, ela te alimenta. Ela se torna uma palavra profética em tua vida. E você começa a ser edificado. Você começa a crescer. Você começa a se encher, se fortalecer, porque aquela palavra, ela está sendo entre você, Deus e o Espírito Santo. Quantas vezes, já em casa, sozinho, eu, você, lendo a Bíblia, você não foi instruído pelo Senhor? Quantas vezes não aconteceu isso conosco muito fortemente? Você foi exortado, edificado e consolado pela palavra do Senhor. Irmãos, todos nós precisamos de Deus, precisamos dos profetas e das suas profecias. Quando recebemos direto do Espírito Santo é muito bom. Quando recebemos lendo a palavra de Deus é muito bom. E quando recebemos diretamente do próprio profeta é muito bom também. A terceira maneira que a profecia e a palavra chega até a tua vida, através de um profeta de Deus. Nós precisamos entender que Deus
usa pessoas aqui na terra. Nós somos impactados, instruídos, exortados, edificados, consolados também pelo outro ser humano, semelhante a mim, que possui o Espírito Santo de Deus e se torna um profeta de Deus aqui nessa terra. Você pode receber uma palavra de um profeta aqui em um encontro como esse, e Deus abençoar plenamente a sua vida pelo que alguém falou aqui contigo, através da ministração, através dessa palavra. O Espírito Santo pode convencer o seu coração através também do profeta de Deus que tem a palavra de Deus. Percebamos isso. Não estejamos insensíveis na nossa caminhada, no sentido de recebermos de Deus aquela profecia. Estejamos aqui na frente falando para vocês, ou no dia a dia, algo de maneira bem simples na caminhada, e alguém veio até você, que não necessariamente é o pastor, que não necessariamente é um líder ali na casa de Deus, mas que é um irmão que tem o Espírito de Deus e vai te trazer uma palavra. E vai te trazer algo que vai te consolar, te exortar e te edificar. Amém? São essas três maneiras que resumimos aqui e que pode chegar a palavra de Deus até a sua vida, a profecia de Deus até a tua vida. Eu gostaria, irmãos, que os irmãos que estão aí me ajudando abrissem. Eu quero voltar um pouquinho aqui nesse texto, capítulo de Gênesis, versículo 1. A partir do versículo 26. Eu queria que vocês olhassem todos para mim aqui antes da leitura do texto. E olha só o que acontece. Todos nós temos esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, como o nosso livro de ordem, fé e prática. Amém? Esse livro é o livro que norteia, que guia os cristãos na terra. Na verdade é para guiar todo mundo. É para guiar a humanidade toda. Mas nós temos esse livro adotado pelos cristãos na terra, que é o livro que na verdade ensina, capaz de tirar nossas dúvidas, talvez não todas, porque assim pode acontecer como o Henrique falou, Deus talvez não queira revelar tudo, ou não esteja no tempo de revelar tudo. Mas se precisamos de algo básico na vida da gente, para compreender e para viver aqui como um cristão, a Bíblia é o nosso livro sagrado que nos norteia. Amém? E é por intermédio dele que eu vou descobrir as verdades que eu tenho expectativa, ou as verdades que Deus quer me revelar, principalmente. Amém? E nesse texto que nós vamos ler aqui, gente, olha só, eu quero trazer vocês aqui um pouquinho atrás, para que a gente consiga compreender que lá no início, nós não precisávamos de outro ser que se relacionava com a gente, ou de qualquer outro mecanismo. A própria palavra era o próprio Deus. A gente tinha essa relação com Ele, e a vida da gente era uma relação íntima com o próprio Criador, aquele que criou tudo e todas as coisas. E Ele era a fonte principal de informação. A gente não tinha essa realidade que temos hoje, que precisamos hoje. O Deus era nosso instrutor e o nosso amigo, aquele que nos guiava. E havia uma relação bem estreita, não havendo necessidade de que fôssemos, de que andássemos nessa terra, precisando da profecia, precisando de descobrirmos, ou caindo e levantando, porque havia uma relação íntima com o Pai, de muita proximidade. Olha só o que é que o texto diz. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim, Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Amém. Irmãos, percebam comigo que isso era o início de tudo. Se vocês voltarem, e não vão fazer isso agora, lá no primeiro versículo, Deus está tratando ali de uma criação de todas as coisas, passo a passo, criando como se fosse um enxoval para o filho que iria nascer. Aí no versículo 26, ele nos cria. Quando vocês lerem em casa o capítulo 1 de Gênesis, é o conselho que eu dou, leiam capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Você vai ver a grandeza da generosidade, do amor de Deus incondicional e da maneira como Deus cria todas as coisas, inclusive o homem. Lá no início, ele cria o sol, a lua, as estrelas, a terra, faz a separação entre as águas e as águas, cria o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Aí quando chega no versículo 26, assim como uma mãe que espera o bebê com expectativa, ela cria o ser humano, o Senhor cria a gente, e Ele cria de maneira muito especial, como diz o texto aqui: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Nenhuma outra criação foi criada com essa expressão, a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem com a sua inteligência, com a sua capacidade de amar, com a sua capacidade de ter todos os adjetivos qualificativos que um ser humano precisa para conviver, para existir nessa terra. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. A gente precisa acreditar nisso, que o projeto inicial era o homem à imagem e semelhança de Deus, santo como ele, generoso como ele, puro como ele. Esse é o projeto, ainda existe, esse projeto ainda está vivo. O desejo de Deus era que o homem vivesse aqui na terra, retribuindo ou distribuindo a mesma coisa que ele distribuiu quando resolveu criar tudo e todos. Esse projeto inteligente desse homem, desse Deus soberano, fez com que a humanidade fosse criada e todas as demais coisas que existem na terra. Tudo que você possa imaginar que existe, foi criado por Deus. Na cabeça de Deus, o projeto dele era multiplicar, porque quando o texto aqui fala, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus estava querendo dizer o quê? Que aqui nessa terra, o objetivo, o propósito dele, era ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele, santos como ele. Esse era o projeto de Deus. Um homem à imagem e semelhante dele, distribuindo aqui na terra todo esse amor, toda essa generosidade. Aspectos que nos diferenciam muito das outras criações. Os animais, por exemplo, todos os outros animais que foram criados, nenhum foi criado com a capacidade racional. De todos os animais que Deus criou, nós somos os únicos com a capacidade de pensar de maneira inteligente como Deus, de arquitetar projetos semelhantes ao coração e à vontade de Deus. Ele manda a gente
cuidar dos animais, cuidar da terra, dar nome aos animais. Nós fomos criados de maneira diferente, de maneira principal, assim de fato, como uma mãe que recebe um filhinho, e ali, ao ter o bercinho, o quartinho todo bem projetado, a manta, as fraldinhas, né? A mãe, quando vai receber o bebê, ela se empolga, porque ela chama todo mundo para ver todos os itens que está comprando para o bebê. Deus fez assim nesse capítulo todo de Gênesis, para quando o seu filho nascesse, ele dizia assim, foi a expressão que ele usou diferente: vemos que isso aqui é muito bom, quando ele criou o homem, porque criou a imagem e semelhança dele. Usou uma expressão, façamos. Estavam ali Pai, Filho e Espírito Santo, criando a humanidade. Deus disse, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não vendeu nada a ninguém. Chame o cara e me traga ele com o recibo de compra do mar, da água dos mares, dos oceanos. Traga um que me traga o recibo de compra do ar que respiramos, do oxigênio que recebemos todos os dias. Traga alguém com o recibo de compra do seu nascimento, da gestação de um bebê que está ali dentro da barriga da mãe, sendo formado pelo próprio Deus, como diz a palavra. Fomos criados por um ser magnífico, ímpar, inigualável. E assim, Deus gostaria que o homem permanecesse, vivendo com Ele, se relacionando com Ele e se multiplicando semelhante a Ele. O projeto é muito diferente do que estamos vendo, vivenciando, testemunhando. O projeto da essência de Deus é muito diferente. Se mergulharmos nas Escrituras, a gente vai ver o quanto a humanidade está diferente do projeto principal daquele que criou e fez todas as coisas. Gênesis 3. Olha o que aconteceu, irmãos. Até então, o próprio Deus era o canal de relacionamento, de vida familiar com o homem. Não existia pecado, não existia mundo, não havia necessidade de profecia, a não ser a profecia do próprio Deus se relacionando com o homem ali, só ele e Deus, e se multiplicando semelhante a ele. Não havia queda ainda, o homem ainda não tinha se desviado do caminho. Mas veja o que acontece no capítulo 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, eu aconselho que todos continuem a leitura, como já falei aqui em casa. Mas aqui é revelado nesse momento, nesse texto especificamente, o momento em que Deus se separa, o homem se separa de Deus, por causa dessa proposta que a serpente fez a Eva.
você percebe que o diálogo é um diálogo persuasivo, é um diálogo atraente. E a serpente não chega logo dizendo o que é que vai acontecer. Ela não chega propondo uma separação. Você imagina, depois de Deus ter criado todas as coisas, ter criado a humanidade, o homem, tudo que falamos aqui, e alguém chegar aqui e falar assim, ó, se separa dele. Não foi assim. A serpente começa um diálogo persuasivo, que vai agredindo, que vai acrescentando, que vai maquinando e persuadindo. Você percebe que Eva dá ouvidos primeiro à serpente. E ela vai ouvindo aquilo que a serpente está falando. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Leiam esse texto e reflitam nas entrelinhas do texto. E meditem sobre o texto. Que vocês vão perceber que essa é a maneira com que o inimigo até hoje age para persuadir pessoas e fazer com que pessoas saiam da presença de Deus. Só muda os personagens e às vezes os cenários, mas a intenção do coração é o mesmo. A serpente começa a dizer, o que foi que Deus disse mesmo? A serpente já sabia. Olha, não podemos, e aí Eva repete o que Deus já tinha dito. Aí sabe o que é que a serpente diz? A serpente é o inimigo. A serpente é aquela pessoa que vai te atrair. A gente não sabe qual é o formato dessa atração, mas a gente sabe que essa atração quer te derrubar da presença de Deus. E diz assim, olha, foi bem assim mesmo que Deus disse? Eu acho que não foi assim não, coloca dúvida. Porque é assim que a serpente entra nos corações. É assim que às vezes a serpente leva um homem a adulterar contra sua esposa. É assim que a serpente faz com que um filho se afaste dos seus pais, sejam ingratos, sejam aquelas pessoas que vão contra, são opositores, que são desobedientes aos seus pais. É assim que a serpente faz com que alguém traia o seu melhor amigo. É persuadindo, é dizendo, olha, não é assim não, colocando dúvida na mente, no coração. É assim que Deus disse. Aí Eva disse, não, Deus não vai fazer isso não. Não, é assim que está escrito, Deus disse que é assim. Aí sabe o que ela disse? Come, vai, certamente não vai dar em nada. Certamente você não vai morrer, certamente não vai acontecer nada. É assim que acontecem as coisas. Quando você vai ver, você se envolve, você se entrega e a bagaceira está formada. E tudo de ruim você atrai para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família e para tudo que tem de bom com você, inclusive a relação com Deus. Percebam nesse texto, depois que vocês lerem mais em casa, que a coisa mais grave, que você diz, olha, a desobediência, o comer do fruto. Sabe qual é a coisa mais grave que está nesse texto? É quando a serpente diz assim, então ele disse mesmo, né? Mas sabe por que ele disse? Ele disse porque no dia em que você comer, você vai ser como ele. Você vai ser tão grande como ele. Você vai ser tão poderoso como ele. A maior mentira que a humanidade já caiu é essa. É você receber a mensagem, a maldição de que você vai ser igual a Deus, o poder dele, a glória dele, a fama dele. E você querer isso para você. E foi assim que aconteceu. Imagina, a gente vai ser igual a Deus. A gente bem pequenininho. A gente é na terra alguém muito importante que Deus criou. Mas a gente é muito pequenininho diante da grandeza do nosso Deus. Diante do poder dele, da glória dele. Que ousadia é essa?
de acharmos de Eva e de nós depois, porque passamos a pensar assim também. O homem pensa assim hoje, o homem subestima o seu Criador, o homem subestima a grandeza do seu Deus, aquele que criou o céu e a terra, o tempo e o espaço, a luz que nós vemos, a noite, a água, a separação das águas e as águas. Quem somos nós? É certo que nós somos filhos, é certo que Ele nos deu muitas coisas boas, mas é certo que a gente é muito pequenininho diante da grandeza dEle. O seu poder é muito grande, a sua glória é muito grande. E quem sou eu para almejar a glória de Deus? Se eu não devo fazer isso com um homem que é semelhante a mim, se eu não devo trair a quem é meu semelhante, imagine trair aquele que criou tudo e todos. Foi o que o homem fez lá no Éden. A Eva resolveu adotar, absorver, se alimentar da ideia de Satanás. E sabe o que foi que aconteceu? Vou deixar vocês bem cientes do que de fato aconteceu e que foi o principal problema da humanidade até hoje. O homem se separa de Deus. Pode ler o texto de Romanos. Olha o que foi que aconteceu. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que, tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. E não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, sabe o que aconteceu depois de Eva comer do fruto e também passar para Adão? O texto aqui de Romanos que lemos. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis para quê? Para o projeto maior de Deus, que era uma família de filhos semelhantes a Ele. A atitude de Eva, a atitude de Adão, eles conseguiram se afastar de Deus, perder a presença de Deus, resolveram subir no trono e agora guiar a terra, viver nessa terra conforme os seus próprios interesses, o seu próprio entendimento, a sua própria razão, o seu próprio conhecimento. Todos se extraviaram e por isso todos se extraviaram. Nós que nascemos da descendência de Adão, que somos todos, nos tornamos inúteis para o projeto maior de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, diz o texto. A humanidade que foi criada santa, pura, verdadeira, como o Senhor, agora está na terra deformada, defeituosa no caráter, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de olhar o seu próximo, de ver o seu próximo. E a partir daí, irmãos, toda a bagaceira da humanidade que você imaginar se entrelaça nesse ambiente de coração, que parte do coração de Eva e de Adão. Quero ser o trono, o comandante da minha vida. Eu comando a minha vida. Eu mando, eu faço do jeito que eu penso. A palavra diz que Deus todos os dias estava ali com Adão e com Eva, e havia uma relação de intimidade, de amor, de graça, de instrução. Só que o homem optou por uma vida independente sem esse Deus, na intenção de se tornar igual, grandioso, poderoso a Ele. E toda a humanidade
nasceu assim, sentado no trono, independente de Deus, comandando a sua própria vida como bem entende. E aí, irmãos, você acha que algo nesse nível de Estado ia dar certo? Você acha que o resultado seria diferente do que temos hoje no mundo? Você acha que o homem que foi criado por um Deus tão amoroso, tão grandioso, poderoso, magnífico, ele iria conseguir gerir bem tudo que Deus criou, inclusive sua própria vida? Seria muita ilusão da parte da gente, e foi muita ilusão lá da parte de Eva e Adão, achar que iríamos dar algo certo aqui nessa terra. Irmãos, tudo que tem de ruim hoje, toda essa humanidade perdida, é fruto dessa ação. E por isso, o homem passou a ter uma necessidade terrível de encontrar o caminho, de entender como é que funcionam as coisas. E cada dia mais o homem se tornou perdido no mundo. Lê, por favor, Gênesis 6, versículo 3, 5 a 7. Olha só o que aconteceu aqui. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, olha só, que coisa terrível. Eu queria que vocês refletissem aqui profundamente. E em casa, sabe, irmãos? A gravidade, a profundidade do que a Bíblia nos relata. O homem, como diz o texto, a maldade se multiplicou de maneira tão terrível na terra. Isso já logo após a queda, que o homem resolveu seguir a vida sozinho, sem a presença de Deus, sem a companhia de Deus. A maldade foi tão grande, tão grande. Aquele povo vivia, sabe quantos anos? 700, 800, 900 anos. Deus, ele estava tão triste, porque quando o homem se separou, ele ainda continuou usufruindo das coisas de Deus, inclusive da vida, se multiplicando. Mas Deus estava tão triste que ele disse: a partir de agora eu vou botar esse povo para viver só até 120 anos. Foi um marco. Você vê que todos os textos bíblicos, a partir daqui, o homem passa a viver, a geração passa a viver só até 120 anos, porque havia muito tempo na terra esse povo, e fazendo muita maldade, a ponto da tristeza de Deus ser tão grande, tão terrível, que o texto diz assim: e Deus se arrepende, né? A expressão bíblica é que Deus se arrepende de ter feito o homem. Aqui, o se arrepende é uma antropopatia. Essa palavra no português significa, é uma mensagem, uma linguagem que diz respeito a expressar um sentimento profundo de tristeza da parte de Deus. Não que Deus tinha se arrependido, tá, gente? O significado antropopatia significa que isso é uma figura de linguagem para que nós tenhamos a profundidade da revelação da tristeza de Deus com o homem, nesse sentido, de ter feito a humanidade, a terra, com tanto carinho, com tanto amor, e o homem está se comportando dessa maneira. Havia todo tipo de miséria nesse tempo, a ponto que mais na frente
Deus ele não desiste do seu projeto, nem tampouco há arrependimento. Entendam a palavra arrependimento aqui, entenderam? Aqui é só para expressar a profundidade. Mas Deus não se arrependeu, porque inclusive entraria em contradição com a palavra que Deus não é humano para que se arrependa, né? A palavra arrependimento aqui tem outro significado, até porque Deus nunca se arrependeu de nada, porque Ele nunca errou. Você se arrepende daquilo que você erra, de maneira consciente, racional, você se arrepende. Aqui é só para expressar a tamanha tristeza de Deus com a maldade da humanidade. A partir daí, irmãos, o homem passou a ter necessidade de haver um levantamento de pessoas na terra que pudesse, de alguma maneira, ser referência, ou ser a voz de Deus, porque o homem afastado de Deus ficou sem o contato, ficou sem um relacionamento. Na caminhada, a gente vai perceber, se nós entrarmos adentro da palavra, que Deus ele passou a observar a terra de maneira muito triste, a ponto de detectar apenas só algumas pessoas que estavam vivendo de maneira piedosa e conforme o coração dele. Noé foi um deles. Na sequência vocês vão perceber que a gente não vai se aprofundar aqui, vou só citar. Deus, diante de toda essa desgraça, olha para Noé e vê Noé na terra como um homem justo e bom. E diz assim: olha, eu vou pegar aquele camarada, eu vou conversar com ele, porque eu vou destruir tudo que está aí, nessa realidade desse mundo, com tudo isso que está me causando tristeza. E Deus disse assim: eu vou destruir. Chama Noé, diz assim: ó Noé, você é um homem justo e bom, aqui na terra o que eu estou vendo, que só tem de bom é você. Você vai construir uma arca para mim, eu vou mandar um dilúvio, e esse dilúvio vai matar todo mundo, animal, vai matar gente, eu vou exterminar a humanidade, mas você eu vou poupar. Entra na arca, tu e tua família, teus filhos, os filhos dos teus filhos, e eu vou poupar a tua casa. Entra na arca que eu vou mandar o dilúvio. E assim Deus fez. Noé obedece e Deus traz o dilúvio. E assim, irmãos, Deus levanta várias pessoas e profetas no meio desse contexto. O contexto dos profetas é muito grande na terra. Não havia a ação do Espírito Santo diretamente. Jesus não tinha vindo. E cada dia que passava, Deus levantava um homem e a sua descendência ia se contaminando, multiplicando todo tipo de miséria. Assim foi com a descendência de Noé. Assim foi com a descendência de Abraão. Primeiro, biblicamente, o primeiro texto bíblico se referindo a profeta, Abraão, quando ele é detectado por Deus e é levantado por Deus ali, e alguém que vivia uma situação também, assim como Noé, de muita coisa ruim acontecendo com aquele povo. E muitos outros profetas foram sendo levantados por Deus para que pudesse falar ao povo, para que pudesse guiar o povo e para tirar o povo da maldade. Assim Deus agia da mesma maneira que agiu no início, com generosidade, com amor, com graça, com misericórdia. E o que era que acontecia em troca, irmãos? Você vai ver lá. Pega todas as histórias dos profetas e compara. E faz uma comparação com o Gênesis capítulo 1. Pessoas que foram abençoadas. Deus fez abrir o mar vermelho. Deus desceu praga sobre aqueles que iam contra os seus filhos, contra aqueles que estavam fazendo a vontade do seu filho. Deus levanta reis, derruba reis. Deus está sempre atuando na terra, mesmo o homem nessa condição degradável que estava. Ele ia detectando homens fortes e firmes para se levantar como
mão de Deus, como braço de Deus, como voz de Deus aqui na terra. Até que Deus fez algo diferente, que nunca tinha feito, que é quando Ele resolve enviar o profeta maior, o profeta dos profetas, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse veio, e hoje nós temos o privilégio de recebermos esse profeta de Deus em nossa casa, em nossa vida, que pode mudar o nosso coração. Jesus veio ser a esperança. Jesus veio ser a verdade. Jesus veio ser a vida. Jesus veio ser aquele que nenhum outro conseguiu ser para resgatar, para tirar o pecado da humanidade. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O profeta dos profetas. Ele veio até a mim e ele veio até você. No versículo, em Mateus 28, após a sua ressurreição, após 3 anos aqui de vida e obra, Jesus diz assim, ele ressuscita, chama todos os discípulos e diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você lembra desse texto, 28, Mateus 28? Não precisa ler não, eu vou só citar aqui. Jesus ressuscita e faz uma reunião. Jesus faz uma reunião, porque ele já tinha vivido aqui na terra. Ele já tinha sido aqui o profeta, o Verbo eterno que se fez carne humana. O próprio Deus envia o seu próprio Filho para poder resgatar, agora sim, de maneira íntegra, impecável, infalível. E aí Jesus, ao morrer, depois de viver aqui 3 anos fazendo a sua obra, podendo pregar o Evangelho, falando que Ele era o caminho, a verdade e a vida, Ele diz assim, toda autoridade, reúne os discípulos e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, esse é o caminho, a verdade e a vida. É certo que a coisa não está muito boa. É certo que esses textos bíblicos, que se referem a uma humanidade em um tempo que Deus abominava, é certo que estamos em um tempo bem semelhante. Lemos os textos das indignações de Deus. Quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver a indignação de Deus por causa do comportamento da humanidade. Eu vou dizer para você, não está sendo diferente dos dias de hoje. Deus continua ainda indignado com a humanidade por tudo que a humanidade tem vivido. Pela maldade, pela crueldade, pela falta de afeição, pela falta de amor, pela diferença da pessoa de Deus e o mundo como vive. O texto de Timóteo diz assim, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, profanos, soberbos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem amor para com os bons. É tudo que a gente, se eu pego esse texto de Timóteo e vai e liga a TV, pega o texto de Timóteo e vai nas redes sociais, pega o texto de Timóteo e olha na rua, nas casas, nas famílias. O texto fala pessoas cruéis, ingratos, profanos, desobedientes a pais e a mães. É o retrato da nossa sociedade. Nós temos o mesmo diagnóstico que os profetas primeiro tiveram lá. Os chamados grandes profetas, maiores profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os menores profetas, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum, todos profetas maiores e todos os profetas menores vivenciaram situações terríveis da humanidade, de incredulidade,
de vida profana, de crueldade, de todo tipo de miséria que você imaginar. E é o que nós estamos vivendo hoje e vendo hoje. Só que eles não tinham a presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós hoje temos a presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, ele deu uma ordem aos discípulos. E ele disse: olha, agora vocês vão dizer nós. Vocês não vão dizer, é Ezequiel o profeta, é Daniel o profeta, é Davi o profeta, é Elias o profeta, é Amós. Não, você vai dizer assim: por causa do véu que estava entre Deus e o homem, o véu foi separado, a morte de Jesus na cruz, o sangue derramado de Jesus, deu a você e a mim a capacidade de sermos profetas. Você pode ser uma profetisa na sua família. Você pode ser uma profetisa no seu trabalho. Você pode ser uma profetisa na tua casa. Você pode ser um profeta de Deus em todos os lugares que você for, porque Jesus lhe deu essa capacidade. Quando a Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, que o anjo fala com elas: ó, Jesus marcou um encontro, e ele quer dar uma palavra, ele quer dar uma mensagem para vocês, antes de partir, antes de subir aos céus. E elas saíram correndo, elas encontram o próprio Jesus, e Jesus diz assim: olha, chama os meus, eu tenho um encontro com vocês. E eles foram para a Galileia, e lá Jesus estava designando, Jesus estava incumbindo, Jesus estava dando autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Profetizem às nações. Falem a verdade às nações. Diga que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim fez Jesus. E assim segue, irmãos. Jesus aqui nessa terra, com muita força, com muito poder, resgatando e restaurando. Desde as situações que Jesus se deparava com multidões, e ali pregava e profetizava sobre as vidas das pessoas, e as pessoas se voltavam para Deus. Palavra religião, religar. Palavra cristão, pequeno Cristo. Jesus está dizendo: é possível religar. É possível se voltar para Deus. É possível ser semelhante a mim. Olha que ideia fantástica Deus teve. Deus já tinha usado inúmeros profetas, nascido de Adão e Eva, nascido do homem. Mas ele disse assim: só o meu filho, só um que é gerado pelo Espírito Santo vai resolver o problema desse povo. E aí ele manda Jesus. E esse Jesus, sim, é capaz de entrar em nossos corações e nos dar a esperança. É certo que o negócio está bem complicado, mas é possível mudar. É possível conhecermos a verdade e é possível levarmos a verdade às pessoas. Por isso que precisamos continuar profetizando e entender, identificar essas profecias. Quem está profetizando? De onde sai a fonte? Quem são os profetas? Essa palavra que eu vou ministrar, essa palavra que eu vou falar, esse conselho que eu vou dar, vem da parte de Deus? Essa é a nossa questão. Essa é a nossa interrogação. Eu estou sendo canal de Deus para abençoar pessoas. Eu estou entre aqueles que Jesus designou, ide fazer discípulos por todas as nações. Você está incluído naquela reunião, sabia? Você está incluído naquela reunião. Porque quando Jesus fala de todas as nações, Ele está dizendo, Ele está pensando em mim, Ele está pensando em você, em vocês. E Ele sabia que a palavra ia chegar até nós. Ele sabia que o poder do evangelho dele contagiaria. Ele sabia que ele dividiria a história. Cordeiro de Deus divide a história. E ele dividiu a minha história.
Eu era um menino que tinha apenas 13 anos. Eu tinha muitos conflitos. Eu tinha muitas dúvidas. Eu nasci com uma mãe muito boa, com um pai muito legal, 11 filhos, uma boa educação. Mas eu sofria muitas coisas ruins. Eu vivenciei muitas coisas ruins que não fazia parte da linhagem da minha família, da educação, é fruto desse mundo mau. Eu sofri muitas coisas ruins que vocês nem imaginam. Eu tinha muitos conflitos, muitas dúvidas. E nada tirava aquelas minhas dúvidas. Não conseguia me preencher. Dúvidas que eram naturais da idade, da adolescência, daquela vida infantil, mas muitas dúvidas que eram frutos da maldade do homem, dessa indignação que Deus teve lá no início, quando o homem se afastou dele. Eu tinha dúvidas que não eram normais, eu tinha dúvidas que me intrigavam, e eu dizia, é assim mesmo? E às vezes eu parava e dizia, é assim mesmo que funciona. Preciso ser submetido a isso. E aquilo me levava muitas vezes ao choro, à angústia, à depressão, mas ali ia rolando. Eu era uma criança normal como as outras. Brincava, estudava, era muito amado pelos meus parentes. Mas essas muitas confusões me perturbavam. E me deixavam triste muitas vezes. Não sei o que seria de mim se não tivesse um dia um amigo que não era um pastor, mas era um amigo que tinha tido contato com as Escrituras. E chegou para mim e disse, Marcelo, eu quero te falar de um homem. E eu falei, qual é o homem? Ele disse, eu quero te falar sobre Jesus. Eu falei, quem é Jesus? Ele disse, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele me deu um folhetinho. E eu li aquele folheto em casa, guardei. E ele me convidou para algumas reuniões. E a partir do momento que eu comecei a receber ministrações e ler essa palavra, eu entendi. Eu falei, esse não é o projeto de Deus. Muitas coisas que eu vivo e muitas perguntas, interrogações não fazem parte do projeto de Deus. Esse aqui é o projeto de Deus. A humanidade precisa se arrepender, encontrar e se voltar para o seu Deus maravilhoso. Eu lembro que eu fui para um encontro como esse, em 1989. E eu saí de casa muito feliz com uma palavra que eu tinha lido na Bíblia. Sobre a morte de Jesus por mim. Sobre o sangue de Jesus na cruz. E ali eu fui para esse encontro, todo feliz. Era uma tardinha, 5:30 para 6, começava às 7 horas e eu fui andando até o centro. Do centro da cidade eu peguei um ônibus. E aí eu com uma bíbliazinha, o Novo Testamento. Eu falei assim, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Que eu esperava, eu já tinha entregue e não sabia. Eu esperava o momento que o pastor falasse. Aqueles que querem entregar suas vidas a Jesus. E eu disse, hoje quando o pastor falar, quem quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou ser o primeiro a me levantar. E foi assim que aconteceu. Houve uma pregação. E sempre no final da pregação, o pastor falava de Jesus. E aí quando ele disse, quem quer entregar hoje a sua vida a Jesus, eu me levantei, fui o primeiro lá, derramado, ajoelhado na frente da congregação. Irmãos, não foi negócio de amanhã, nem depois, nem daqui a 2 meses, 3 meses. Eu fui instantaneamente
curado de todas aquelas tristezas, de todas aquelas angústias e de todas aquelas dúvidas. Jesus alcançou meu coração. E eu passei, a partir daquele dia, servir a Cristo. E hoje, a gente tenta fazer aquilo que pode, que a gente pode. Sabemos que precisamos fazer mais, em nome de Jesus. Mas esse é nosso legado principal. Talvez tenhamos chegado a inúmeros processos interessantes, em termos de vida pessoal, de conquista, de trabalho. Mas a maior conquista de um ser humano, ele ter encontrado Jesus, seu maior diploma, sua maior formação, é quando encontramos Jesus. E nós o abraçamos e nós dizemos assim: olha, Jesus, obrigado pela tua companhia. Obrigado por Mateus 28. Porque lá no texto de Mateus 28, quando ele encabeça, quando ele direciona, ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias. Então a nossa maior alegria é permanecer com Jesus todos os dias. E permanecemos profetizando. Provérbios 29, 18 a 20, por favor. Onde não há profecia, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Um servo não se corrigirá por palavras, porque embora ele entenda, não responderá. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não deixe de receber profecia. E não se acostume em não profetizar para as pessoas. Deseje a profecia em tua vida. Queira a profecia em tua vida. Porque é por causa da falta da profecia que o povo se corrompe. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Mateus 10, 41. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá recompensa de um homem justo. Márcio, já separa aí Hebreus 3, 7 e 8. Irmãos, olha aqui. Receba um profeta na qualidade de profeta. Às vezes você está conversando com um irmão e que não é o pastor da igreja, que não é o líder da igreja, mas ele é um profeta de Deus. E há o Espírito Santo nele. Receba a profecia que ele às vezes quer te dar. Porque quando você recebe a profecia de bom grado, sabe o que é que vai acontecer? Você vai receber galardão de profeta. Muitas vezes, a profecia está sendo ministrada ao meu coração por alguém que eu menos espero que vai me trazer profecia. Às vezes eu subestimo o profeta. E sabe o que é que vai acontecer? Eu acabo perdendo o galardão de profeta. Tem coisas em sua vida que Deus quer te abençoar através de um irmão. Seja ele qual for. Às vezes é aquele que se converteu ontem. Mas tem uma palavra tão importante para te dar, um testemunho. Estejamos atentos para que os profetas possam ministrar os nossos corações. Porque tem coisa que vai fazer divisão, vai ser um divisor de águas em tua vida. Vai ter coisa que você vai ouvir que vai curar algo que você nunca imaginou que ia chegar. E chega em tua vida. Pode ler, Márcio, Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Não endureçais os vossos corações. Não fiquem com seus corações duros no momento que chegar a palavra de Deus.
profeta Isaías estava em uma situação muito difícil com o povo. E ele recebeu uma palavra de Deus para dar ao povo. E ele falou assim: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque assim disse o Senhor: criei filhos e os formei, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, o jumento, o coxo que foi preparado pelo seu dono, mas o meu povo não tem sabedoria, o meu povo não me conhece. Não façamos parte desse povo, que Deus com muita tristeza disse assim: criei filhos e os formei, mas eles se rebelaram contra mim. Faz uma comparação terrível, dizendo que o boi, o animal irracional, conhece o seu proprietário. O jumento conhece o coxo que o seu dono preparou, mas o meu povo está apartado de mim. Jeremias 8, 7 e 8. Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga e o grou e a andorinha observam o tempo de sua vinda. Porém, o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez ele isto. A pena dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles? Irmãos, Deus tem um povo aqui na terra, mensageiro dele, que fala da parte dele. E esse povo está incumbido de nos instruir. O Espírito Santo, a sua palavra e o povo de Deus está aqui na terra para instruir aqueles que querem estar com os ouvidos atentos. Aqueles que querem ser guiados pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Você tem hoje a capacidade e a liberdade de escolher a quem você segue. Você vai escolher os profetas, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus para guiá-los. Nós estamos cientes de quem estamos seguindo, ou o nosso coração está frio, afastado de quem realmente instrui? Porque uma coisa é certa: se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos com os nossos ouvidos e a nossa mente preparada para recebermos os profetas de Deus, o mundo continua falando, a serpente continua falando e ministrando aos corações. Acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7, por favor, leia aí, a partir do 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 1 João 4.
a partir do 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aí, irmãos, como discernir um falso profeta? É através do Espírito de Deus. Se aquele profeta não fala em nome do Espírito de Deus, se aquele profeta entra em contradição com a palavra de Deus, ele não é de Deus. Existem muitos falsos profetas proclamando mentiras, como está escrito nos textos. Profetas que não são de Deus, que não falam muitas vezes em nome de Deus, mas não são de Deus. Como identificá-los? É possível identificá-los, Marcelo? Como eu posso me livrar de uma mensagem confusa? Como eu posso me livrar de uma mensagem que não confere com o coração do nosso Pai? Com certeza, com o coração, o Espírito Santo dentro do teu coração, consultando as Escrituras. Se aquilo que aquele profeta fala, você tiver dúvida, consulta as Escrituras. Pede conselho a alguém. Sabemos que existem muitas manifestações por aí, que têm confundido a cabeça das pessoas. Se vocês andarem lendo a palavra de Deus, sensíveis ao Espírito Santo de Deus, e pergunta. Conversa com aqueles que são teus guias, que você confia. Muita gente às vezes erra, porque começa a ouvir uma coisa e acha que aquilo é a verdade, e na verdade não é. E como é que eu vou saber? Olhando a palavra, tendo discernimento espiritual e consultando os meus pastores, os meus guias. Eu tinha 23 anos de idade, um exemplo clássico aqui. Eu tinha 23 anos de idade e estava em um ambiente com amigos e eu pregava o Evangelho, falava de Jesus. E ali naquele ambiente ali, me aparece uma mulher que me conhecia o marido dela, havia um ambiente ali. Uma mulher bonita, boa aparência, inclusive sabia que eu era cristão. E essa mulher chegou outro dia para mim e falou assim: olha, eu também sou cristã e eu vejo que Deus está te usando bastante. Eu falei: massa. E ali aquele ambiente foi andando. Sabe o que aconteceu? Mais tarde, ela me seduziu e disse: olha, eu estou ouvindo muitas suas palestras e está sendo muito legal. E eu percebi que você é um homem muito de Deus. Só que eu não estou muito bem com meu marido. E eu estou achando que Deus está me levando a pensar em você. E quem sabe se mais tarde, é desse jeito que eu estou falando para vocês. Não estou aumentando nem diminuindo. Desse jeito. E eu estou achando que a gente vai conseguir alguma coisa junto, de repente. Meu casamento não está legal. E ali, irmãos, se eu tivesse com a cara rodando, se eu tivesse sem sensibilidade, eu tenho 23 anos de idade, se eu tivesse sem sensibilidade espiritual, eu era noivo de Érica, nem casado ainda era. Aquela mulher estava próxima de mim. Érica estava bem longe, Érica morava aqui. E eu disse assim: vem cá, esse espírito que você falou, porque ela disse assim: eu estava pensando em Deus. Eu falei: esse espírito que te falou que você está pensando, não é de Deus.
Isso aí que você falou não vai acontecer. Você é casada, vai cuidar do teu marido e eu sou noivo. Aparta de mim que eu não quero essa conversa. Outra vez eu estava na frente da televisão e eu estava ouvindo uma pregação. E aquela pregação até soou bem aos meus olhos no início. E eu estava ouvindo aquela pregação, e aquele pastor estava convocando várias pessoas, igual o William fez aqui, para que as pessoas recebessem a oração dele. E eu estava envolvido naquela oração de certa maneira. E aquele pastor, ao final daquele ambiente, ele já estava ali com todos, porque em meio à sua palavra, era uma palavra que de uma certa forma chegou aos corações. Aquelas pessoas estavam ouvindo, eu estava envolvido. E naquele momento ele disse assim, no final, antes da oração, ele disse: gente, para que vocês sejam abençoados, para que vocês recebam de fato essa palavra, e recebam o que vocês estão querendo, aqui a gente está levantando um negócio que eu quero que vocês nem saiam da cadeira. Aí mesmo, no celular de vocês, por favor, prepare um Pix aí para a gente aqui, antes da oração, que eu quero fazer a oração depois que a gente for abençoado aqui. Então a gente é abençoado aqui e vocês são abençoados lá. E naquele momento, eu desliguei a televisão e eu falei: afasta de mim, falso profeta. Deus não se mistura com coisas profanas, com persuasão humana, ainda que aquela persuasão em um dado momento te convença. Mas se você estiver sensível ao Espírito Santo de Deus, você vai dizer assim: afasta-te de mim, não quero isso. Tem como sim identificar o falso profeta. Tem como sim começar a se sensibilizar com aquilo que Deus tem para você. Sem ansiedade, sem estar querendo só ouvir aquilo que você quer. Porque tem muito falso profeta arrebanhando muita gente. Porque as pessoas estão querendo ouvir só o que elas querem. Só o que é bom para a sua alma, para o seu ego, para as suas conquistas. Para finalizar, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Para finalizar, 2 recados. Um para quem profetiza e outro para quem recebe a profecia. Para quem recebe a profecia, você viu o que o texto falou? Detectar o falso profeta é muito importante para termos atitudes como a que eu tive. Detecta o falso profeta, ainda que o manjar seja muito atraente, ainda que o manjar seja agradável aos seus olhos, detecta o falso profeta, a falsa mensagem, e repudia. Sabe o que é que o texto está dizendo? Muitos não estão fazendo assim. Muitos estão buscando as palavras e as mensagens que são conforme os seus próprios interesses, as suas próprias concupiscências. Estão amontoando mensagens de mensageiros que não são profetas de Deus. E acumulando para si coisas terríveis que vão atrapalhá-los na caminhada. Então, se você está recebendo a profecia,
busque saber se realmente essa fonte é de Deus para a tua vida, porque isso tem capacidade de mudar tua história, de mudar tua vida, de te fazer um marido diferente, uma mulher diferente, um filho diferente, um homem diferente aqui na terra. Mas se você se alimentar da falsa profecia, isso vai ser a ruína para a tua vida. E o recado para o profeta, para quem profetiza, como diz o texto aqui, advertindo quem está com a palavra de Deus na mão, quem está com a palavra de Deus na boca. A palavra está dizendo, faz isso com responsabilidade, honrando ao teu Deus, honrando aquele que te criou. Não profana a tua boca nem o altar de Deus. Abençoa as pessoas sem interesse. Abençoa as pessoas de um coração conforme o de Deus, generoso, puro e verdadeiro. Se você é um profeta, esteja você aqui na frente, ou esteja você aí sentado, quando você te falar, não faz isso por interesse. Tudo que você faz para Deus, conforme a palavra do coração que o William trouxe esses dias. Tem um texto que fala que todo mal, o William leu na outra semana, toda maldade da humanidade começa no coração, conforme Eva lá no Éden. Qual foi o interesse dela, do coração, de comer do fruto? Queria ser igual a Deus, surgiu no coração. Todo pecado vem primeiro no coração, seja qual for. Você almeja no coração primeiro, leva para o mental e depois executa. Se você é pastor na casa de Deus, se você é líder, é diácono, se você é um irmão que recebeu Jesus em tua vida, dá de graça o que você recebeu. Tem ofertas na igreja? Tem dízimos na igreja? Tem. Tudo é santo, tudo é puro, conforme a palavra de Deus. Se você é um diácono que toma conta das finanças da igreja, que distribui as cestas básicas, que abençoa as pessoas, que socorre, isso é bíblico. Isso é de Deus, não há impureza nisso. Mas qualquer coisa, se você for dar um copo d'água e você fizer isso sem estar com o coração em Deus, você está fazendo para a sua glória, para o seu próprio poder. Saiba ser espiritualmente profeta, profetiza, saiba ministrar e saiba também receber com sabedoria, conforme o que Deus nos ensina. Seja grato e grata aos seus profetas. Seja grato e grata aos seus profetas. Honre-os, ame-os, sirva-os. Esse é o nosso comportamento, esse deve ser o nosso procedimento. Não se levante nunca contra um profeta de Deus. Não se levante nunca contra aqueles que ministram e amam a sua casa, a sua igreja. Sejam respeitosos, amáveis, cordiais, porque assim o Senhor vai nos guiar e vai nos firmar cada dia mais na casa dele. Eu quero fazer aqui, eu quero atuar em honra na vida de William. William, quando eu estava, a vida dos profetas em tua vida, as profecias em tua vida, marca a tua história, divide a tua história. Você que é guiado por Deus e pelos profetas, pela palavra, pelo Espírito Santo, a sua vida é marcada por histórias impactantes, de exortação, de consolo e de edificação. Eu estava muito triste. No mês de maio de 1999, eu estava terrivelmente triste. Eu estava muito triste também, porque eu estava saindo de uma contusão de 2 anos, indo para um clube, e lá nesse clube, a minha lesão não voltou, mas eu tive uma tendinite, algo semelhante ao que o Marcel teve, e eu estava impossibilitado de atuar, e fui dispensado do clube por incapacidade. E eu estava nesse dia muito triste, eu não conhecia Aracaju ainda, Érica já estava aqui com os irmãos, Henrique, e eu estava
triste naquele dia. E eu tinha passado tanto tempo em casa, me recuperando, que eu não queria voltar para casa. E eu não tinha conhecido os irmãos. Aí eu falei, William, aí eu liguei. Eu falei, William, eu acho que chegou a hora de conhecê-los. Érica já congregava, Henrique, com a igreja. Eu não conhecia ainda os irmãos. Eu falei, William, aí eu contei um pouquinho a minha história a ele, muito rapidamente. Eu falei, William, olha, eu estou se sentindo muito mal aqui, vai ser bom, porque eu quero conhecer vocês. Tal. Eu contei um pouco a história dele. Mas aí o William disse assim, Marcelo, vem mesmo, rapaz. Vem para cá. Quem sabe? Aí eu falei, eu quero ir passar 2 semanas e volto. Ele disse, 2 semanas não, quem sabe Deus não te quer aqui com a gente. Quem sabe você não se recupera aqui, volta a jogar ou vai trabalhar em outra coisa. E assim eu vim, passar 2 semanas. Não sabia ainda onde eu ia morar, mas um profeta se levantou. E quando ele falou aquilo, aí ele disse assim, muito rapidamente também, olha, em relação a essas coisas da vida, você falou que está muito triste, mas isso passa. Deus é contigo. E eu recebi aquela palavra. Aquilo ali para mim foi muito significante. Receber aquela palavra naquele momento, chegar perto daqui, ser abraçado pelos irmãos, e ele dizer assim, olha, isso vai passar. Foi uma palavra de ânimo, e ao mesmo tempo uma profecia, porque ele disse, quem sabe Deus não quer que você fique por aqui, mora por aqui com a gente, e era Deus falando comigo. Anos depois, eu voltei, estava sem jogar, aconteceu o que ele disse, eu joguei no Sergipe, depois eu parei, e tinha que estudar, ou tinha que trabalhar, e eu tinha que voltar a estudar, e eu lembrei da palavra da minha mãe. Lá em casa, quando eu saí com 16 anos, minha mãe disse assim, olha, continue estudando. Eu esqueci de falar das palavras dos pais, que são profetas e profetisas de Deus na vida da gente. E minha mãe disse assim, não para de estudar, para que você não fique desamparado no futuro. E eu peguei aquela palavra da minha mãe e voltei a estudar. Fiz a faculdade com muito sacrifício. E aí no final no último mês da faculdade, lembro que fui lá pegar um diploma. Surgiu um concurso da prefeitura. E eu estava muito feliz porque eu me formei, fruto da palavra da minha mãe. Porque minha mãe que me instruiu a jogar e estudar. Aí eu, do nada assim, gente, faltava um dia para acabar as inscrições do concurso. Eu estava com o William. Eu falei, William, tem até um concurso aí da prefeitura, mas não vou fazer não, porque é amanhã, o último dia, e é muita gente. É muita gente. São 1.200 inscritos, só no minha... Aí o William disse, não, o quê? Vai, rapaz. Eu falei, ele disse, Ele disse, nem esperou dizer, está com o dinheiro da inscrição? Eu falei, não. Ele disse, não, pega o dinheiro aqui, você vai lá. Faz lá a tua inscrição. E a gente fez a inscrição no último dia. Eu fui fazer minha prova. Só no lugar que eu fui fazer a prova, eu encontrei 3 professores meus da universidade. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Marcelo tinha acabado de nascer. Início de 2007, eu fiz a prova. 1.200 inscritos. E meu nome estava lá. 35 vagas. Eu estava lá como 32º. Se não fosse a profecia de um homem de Deus, eu não teria alcançado algumas coisas que eu alcancei. Se não fosse as profecias da minha mãe, eu não teria sido abençoado como fui. Por isso, estejam atentos. Eu acho muito interessante o testemunho de João, viu, João? João é um irmão muito amado do Rio. Porque, irmãos, Deus age assim, ó. Deus age no dia a dia. Agia lá com os grandes profetas, mas Deus age hoje. E João disse que nunca se imaginou fazendo o que ele faz hoje.
E um irmão um dia disse assim: João, você chegou aqui do Rio de Janeiro, chefe de cozinha. E o irmão disse: Ô João, por que não dirige Uber? Está difícil na tua área, por que tu não dirige Uber? Aí João disse: não, rapaz, não é a minha praia, eu nunca vou, nunca quis isso, não tenho habilidade, não vou fazer isso não, vou procurar o meu emprego lá. Aí João foi para casa. Só que João disse que em casa ele ficou com isso na cabeça. Foi a palavra de um irmão. Foi a palavra de um irmão. E a partir dali, ele mudou e resolveu dirigir Uber. E hoje, se eu não me engano, já fazem 6 ou 7 anos, que é o que sustenta a casa dele. Se ele não ouvisse a voz do profeta de Deus que estava ao seu lado, ele teria perdido a oportunidade que Deus estava apresentando para ele. Estejamos atentos, porque Deus quer falar com o seu povo. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua casa. Abençoa a tua igreja. Dá sensibilidade aos nossos corações. Dá capacidade para não nos insurgirmos contra o Senhor. Dá capacidade para nós não sermos filhos que o Senhor criou, que o Senhor formou, mas que no momento está se apartando do seu Criador. Em nome de Jesus, abençoa a tua casa. Faz com que a tua casa aprenda a receber as profecias do Senhor. E faz com que a tua casa aprenda a profetizar sobre a vida das pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, livra-nos dos falsos profetas. Livra-nos das falsas mensagens. Livra de querermos ser alimentados pelo que não é do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja o nosso guia. Que Cristo Jesus continue sendo o profeta dos profetas e a referência principal de profeta aqui nessa terra para nós. Em nome de Jesus. Amém. O que é ser profeta? Ouvindo Marcelo, eu queria dar uma pequena colaboração. O que é ser profeta? Ser profeta é você ser um porta-voz. Profeta significa você falar em nome de alguém. Você carrega uma mensagem. Nesse caso, um profeta de Deus é aquele que fala em nome de Deus, aquele que carrega a mensagem dele. O desejo de Deus é que todos vocês sejam profetas. Amém? Que todos vocês carreguem a mensagem dele. Que todos vocês comuniquem a cada amigo, a cada colega, a cada familiar, a vontade de Deus para eles. Que vocês sejam um canal para que, através de vocês, aquilo que Deus pensa e acha sobre cada um, a vontade do coração de Deus, chegue na vida de cada pessoa. Que nós sejamos assim, mensageiros de Deus, porta-vozes de Deus, para abençoar as pessoas. A profecia que nós carregamos, ela deve edificar, encorajar e consolar a vida das pessoas. Edificar, encorajar e consolar a vida das pessoas. Que cada um de vocês seja um porta-voz de Deus para edificar, encorajar e consolar a vida das pessoas. Vamos ficar de pé? Por onde vocês andarem, sejam profetas de Deus. Edifiquem, consolem e encorajem a vida das pessoas. Em nome de Jesus.